A Rua dos Perfumistas. Em uma loja antiga do Oriente, havia uma rua famosa chamada a Rua dos Perfumistas. Ali as lojas transbordavam de frascos e essências preciosas, rosas de damasco, jasmim do Nilo, almíscar das montanhas, sândalo da Índia e muitas outras. O ar era uma sinfonia de aromas doces e intensos que encantava os passantes e atraía compradores de longe. Um dia, um curtidor de peles, um homem simples, acostumado ao fedor forte de couros curtidos com urina, cal e resíduos, precisou atravessar essa rua para entregar uma encomenda. Mal pisou na calçada, o perfume avassalador o envolveu como uma névoa sufocante. Seus olhos arderam, a cabeça rodou e ele desabou no chão, inconsciente. Os perfumistas correram alarmados, tentando revivê-lo com sais aromáticos, águas florais e os melhores óleos. Abanaram seu rosto com lenços embebecidos com essências raras, mas nada surtia efeito. O homem permanecia pálido, imóvel. Então, um derviche sábio que passava por ali observou a cena e pediu para ajudar. Ele se aproximou, tirou do bolso um trapo sujo impregnado com cheiro de acre de seu próprio ofício. Algo familiar ao curtidor, e o aproximou do nariz do homem caído. Instantaneamente, o curtidor inspirou fundo, tossiu e abriu os olhos, recuperando-se como se nada tivesse acontecido. Os perfumistas, perplexos, questionaram o derviche. Como pode? Nossos perfumes mais puros e caros não acordaram, mas um cheiro fétido trouxe de volta? O derviche sorriu e explicou. Cada alma é atraída pelo que já carrega dentro de si. Para este homem, os vossos aromas sublimes eram como veneno, pois sua natureza está moldada pelo odor rude do curtume. O que para vós é prazer, para ele é um tormento, mas o cheiro de sua própria realidade o reviveu. E acrescentou com sabedoria. Assim é o caminho espiritual. Muitos mestres oferecem fragrâncias de divina, de conhecimento e amor. Mas se o buscador ainda carrega o cheiro do ego, da ilusão ou do apego mundano, essas verdades o farão desmaiar ou rejeitá-las. Primeiro é preciso reconhecer e purificar o próprio interior, mesmo que se comece com algo simples e rude. Só então o perfume do divino se torna um bálsamo e não um fardo. O curtidor, grato, seguiu seu caminho, agora mais atento aos aromas da vida. Essa é uma história atribuída a um grande mestre sufi chamado Al-Ghazali, né? Então, meus amigos, essa é uma história tão incrível assim que eu procurei trazer para a gente refletir aqui na nossa conversa de hoje. Eu espero que possa ser muito proveitoso para todos vocês que estiverem escutando aqui. Eu fico muito feliz de compartilhar. E na nossa vida, a gente acaba construindo muitas coisas, né, dentro de nós, seja de valores, a forma como a gente interpreta a vida, do lugar onde a gente se encontra, das pessoas com que a gente convive, do que a gente acaba buscando. E toda essa construção interna que a gente faz dentro da gente mesmo, a gente acaba criando um filtro, né? Como se a gente passasse a enxergar a realidade, a vida, as situações, as pessoas, através desse filtro. E esse filtro pode ser muito, muito distorcido. E a partir da forma como a gente interpreta as situações, que é a partir desse filtro que a gente cria em nós mesmos, a gente vai criar muitos hábitos, né? Muito gosto. Tipo, nossa, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo.
Até fisiologicamente falando mesmo, né? O corpo ele acaba se acostumando assim a ter certos hábitos, a ter certos gostos. É uma coisa que é aprendida, né? E aí às vezes, só que às vezes a gente acaba construindo coisas tão horrorosas dentro da gente que a gente acaba criando certos gostos muito horríveis, assim, né? Que se a gente tivesse um pouco mais de atenção, tivesse um pouco mais de observação, a gente ia, cara, como que pode, né? A gente construir isso dentro de nós, uma coisa que às vezes pode ser um veneno, assim, uma coisa fedida, né? Como essa história conta pra gente. E quando a gente se depara com um contraste, né, aquilo que às vezes é o contrário, ao encontro de um grande mestre, às vezes uma coisa que realmente chacoalha a gente, né? Chacoalha a ponto assim que às vezes a gente, cara, onde que eu tô? A gente fica desnorteado ali, sem saber onde que a gente se encontra, né? E é uma coisa, esses momentos assim, como se fosse de crise mesmo, assim, né? São momentos valiosos, que é como essa história de Al-Ghazali, né? Que a gente desmaia, né? A gente fica confuso, assim, quando a gente fica diante daquilo. Eu lembro muito, assim, de um relato de uma pessoa que ia até um dos mestres do Ram 10, do Krishna 10, que é o Ninkaroli Baba, e ele falava, assim, que ele não entendia, né? Ele ficava sem entender, porque quando estava na presença do Maharaj, ele amava todo mundo, né? Tudo era aquele perfume, assim, né? Só que o que ele ficava encucado é que ele sozinho, né? Ele sabia que ele não tinha aquilo, mas quando ele estava na presença daquele grande mestre, ele sentia isso. E aquilo fazia ele pirar ali também, né? E novamente, né, essa questão da pessoa que não aguenta o perfume dos médicos, é a própria história do Urandés, né? O Urandés, ele era uma pessoa muito, muito cética, assim, né? Muito materialista, muito toda aquela coisa. E aí ele viaja para a Índia. E aí é muito recente, assim, a mãe dele tinha morrido, né? Toda aquela coisa, assim. E ele passa muito tempo, assim, na Índia, sem encontrar o que ele estava procurando, né? Ele estava querendo, porque ele tinha ficado sabendo que na Índia tinha pessoas que entravam em estados alterados de consciência, toda aquela coisa. E ele queria ir lá para ver se aquilo era verdade ou não, para ver se ele encontrava alguém. E ele passou um tempo na Índia e não encontrou ninguém. Quando ele estava perto de ir embora, um colega dele falou assim: Ah, amanhã eu vou visitar o meu mestre, eu queria muito que você fosse conhecer ele e tal, toda aquela coisa. Só que o Messi, esse guru, ele morava muito longe, assim, morava muito distante, no interiorzinho lá da Índia mesmo. E demorava para chegar lá. Mas ele foi, e aí no meio do caminho eles pararam, como se fosse um lugar assim, não tinha nada, né? E naquele céu estrelado, assim, ele desceu do carro, ficou olhando as estrelas. E ficou pensando na mãe dele, porque a mãe dele tinha, parece, falecido com algum problema no estômago, alguma coisa assim, não lembro bem o relato exato, né? E ele ficou pensando na mãe dele. Aí ele dormiu e tal, no outro dia eles continuaram. E eles chegaram, né, aquele mestre. Ele, muito materialista, ele era um psicólogo, professor de Harvard, toda aquela coisa. E na hora que foi conversar com o mestre virou para ele e falou assim: Ah, eu sei, ontem à noite você estava observando as estrelas, né? Você estava pensando na sua mãe, que ela morreu com um problema assim, assado, tal. E aí começou a falar um monte de coisa pra ele, assim, que quebrou ele no meio, assim, sabe? Ele ficou desnorteado. Ele ficou desmaiado. Vamos colocar esse negócio, é história.
o encontro com o mestre fez ele ter esse desmaio, assim, né? Ele fala que Harvard, né, a universidade tinha preparado ele para tudo, menos para aquilo. Que não estava preparado para aquilo. Aquilo ali virou ele de ponta cabeça, né? E é isso, meus amigos, me faz trazer reflexão quando a gente também promove essa purificação interna, essa transmutação interna dos nossos cheiros, dos nossos aromas internos, aquilo que a gente exala, né? O que a gente exala? É uma pergunta muito interessante. E quando a gente encontra, porque a gente pode fazer uma grande revolução interna dentro de nós mesmos e passar a exalar muitos perfumes também, né? Mas aí o que acontece quando esses nossos perfumes, eles acabam encontrando pessoas que carregam lixo dentro dela? Às vezes as pessoas não estão preparadas para isso também, né? Essas pessoas pode acabar desmanhando, pode acabar sendo, como a gente fala assim, né? Quebrou a pessoa no meio, assim, a pessoa não estava esperando para aquilo. O exemplo muito legal da gente trazer aqui é quando às vezes uma pessoa vem com agressividade, vem querendo gerar briga, muitas coisas assim, e a gente age como um tai chi, né? A gente não entra na luta nesse sentido, assim. A gente age de uma forma diferente e a pessoa não entende. E muitas das vezes, mesmo quando a gente tem essa sabedoria de agir com amor diante do ódio, essa pessoa que carrega esse aroma do ódio, ela é quebrada no meio, né? Porque ela não entende a nossa ação. Como pode a pessoa agir assim, né? Ela é totalmente quebrada no meio. Mas aí a grande pergunta que eu trago aqui, né? O que a gente construiu dentro de nós e o que esse edifício interno acaba exalando? E a gente lembrar também que a primeira pessoa a pessoa que mais vai sentir isso é a gente, né? A gente que mais sente esse aroma que nós mesmos estamos emanando, estamos emitindo por aí. E aí, como eu falei, quando a gente começa a fazer essa revolução interna mesmo assim, né? E a gente passa a ter essa percepção desses contrastes dentro de nós mesmos, né? E esses dias para trás eu tava refletindo assim, né? Nossa, como que a gente fica tanto tempo assim nas redes sociais, no Instagram da vida, cara, e aí eu decidi dar uma parada, sabe, assim, e a gente pergunta, cara, como que a gente pode ficar tão dependente, né, nessas questões e essas pequenas mudanças já mudam a forma como a gente enxerga a vida, já muda às vezes o nosso humor, né, e aí quando a gente faz essas pequenas mudanças, todos esses nossos aromas mudam também, né? E o mais legal é a gente perceber isso em nós mesmos, perceber o que a gente tá, que aroma que a gente tá emanando dentro de nós, né? E como essa história, muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão entender essas mudanças, né? E a gente precisa entender que elas não vão entender. E que às vezes elas vão ficar muito confusas também com essas mudanças. E que às vezes elas vão olhar e falar assim, cara, você tá ficando louco. E ela pode, como essa história também, né, desmaiar. Um exemplo muito engraçado disso é quando a gente faz mudanças profundas de hábitos. Seja de alimentação, seja da onde a gente frequenta, do que a gente busca. E quando a gente faz mudanças profundas em relação a isso, ixi, vão ter muitas pessoas que vão olhar pra gente e falar assim, cara, você tá ficando louco, velho. Você tá ficando louco, mano. E se essa pessoa,
ela vai na doida, assim, entra de cabeça, sem entender os porquê da coisa, ela não aguenta, né? Ela não suporta aquele cheiro, aquele aroma. É muito parecido também com uma outra coisa interessante, quando a gente faz a nossa própria mudança e as pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem também, sem a gente falar nada. Pelo nosso próprio comportamento, sem a gente precisar verbalizar, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem, né, esse cheiro. E é tão interessante essa questão do cheiro, porque para os sufis, essa questão do cheiro é muito importante, assim. É um simbolismo, uma metáfora, uma analogia muito importante para eles. Porque dentro do Islã, o idólatra, né, aquele porque como que acontece, né? Para uma pessoa se tornar muçulmana, ela tem que fazer a shahada, né? A shahada nada mais é do que você chegar para um outro muçulmano e falar o seguinte: La ilaha illallah, né? Que significa não há Deus a não ser Deus. Ou seja, o Islã é um monoteísmo absoluto, né? E quando ele interpreta que você está adorando algo que não seja Deus, então você é um idólatra, e é uma heresia muito grande, né? Por exemplo. Então, se você vai numa mesquita, num templo sagrado, o Islã não tem nenhuma imagem, porque é como se você estivesse adorando algo externo nesse sentido, né? Não pode. Então, os sufis, eles utilizam a analogia da gazela, que é o animal gazela, né? Porque a gazela é aquele animal que tem o olfato extremamente apurado, aguçado, né, que ele sente. E essa questão do olfato traz a ideia daquela pessoa que ela percebe sem ver. Ela não tá vendo, mas ela vê, ela sente. Então, eles colocam esse ao sufi, né? Ele percebe esse cheiro, esse aroma, ele sem ver. Então, E, pensar, refletir sobre isso, meus amigos, é uma coisa extremamente interessante, né? Sobre cada um desses viés e como cada uma dessas histórias, elas têm níveis diferentes de interpretação, de profundidade, o sentido que a gente dá para elas. Aqui eu trouxe uma conversa descontraída, né, leve, para a gente refletir, mas a gente pode ficar escutando essa história e trazer múltiplas interpretações diferentes, né? Aquela pessoa que está acostumada com um lixo vai na rua dos perfumes, desmaia, porque não consegue tolerar o cheiro dos perfumes. E para ela acordar, ela precisa do cheiro do lixo. Aí ela acorda, porque ela não tolera o perfume, né? Então, meus amigos, eu deixo essas reflexões para vocês. Espero que vocês gostem. Deixem curtir se você assistiu até aqui. Comentários, sugestões. Compartilhe esse vídeo para quem você estiver sentindo que tá precisando escutar essas palavras, né? Esse é um trabalho muito querido que eu faço. E espero que vocês gostem. Espero que tenha servido de alguma coisa. E muita paz a todos. E até nosso próximo encontro.